São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi a verdadeira e fiel testemunha da eterna palavra de Deus. Ele foi a palavra. Foi a palavra de Deus. E sendo a palavra, ele foi profeta. Porque a palavra de Deus fluía através dele. Ele havia de dizer somente a coisa. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, a não ser o que o Pai me mostra para fazer. Não sou eu que faço as obras, mas o Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai está em mim, disse Jesus. O homem, o tabernáculo. Deus tem muitos títulos. Jeová, Jeová Jiré, Rafá, Manassés. Só muitos. Ele tem 7 nomes compostos de redenção. Ele tem muitos títulos. Rosa de Saron, lírio do vale, estrela da manhã, Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo isso. Porém, ele tem um nome humano. Deus só teve um nome. E esse foi o Senhor Jesus Cristo. Quando nasceu Cristo, o Senhor, 8 dias mais tarde, o Espírito Santo o chamou pelo nome de Jesus. Sua mãe fez que ele fosse circuncidado e o chamou Jesus. Ele nasceu Cristo. Como eu nasci um Branham. Eu era um Branham quando nasci e é dado o nome de William. Amém. E ele nasceu Cristo, o Salvador. E quando tinha 8 dias de idade, foi-lhe dado o nome de Jesus. E ele foi o Senhor da glória manifestado. Assim, ele é o Senhor Jesus Cristo, o Deus da glória manifestado entre nós. Deus abençoe, irmãos. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha, derrame suas bênçãos sobre cada um de nós. Amém? Gostaria de ler aqui Lucas, no capítulo 24, versículo 28. Depois que Jesus ressuscitou, 2 discípulos estavam indo para suas casas em Emaús, e então o Senhor se encontrou com eles. Aqui diz no versículo 28 do capítulo 24: E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles
constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Senhor nosso Deus, eterno Pai Celestial, nós estamos aqui uma vez mais, Senhor, na Tua casa. Viemos aqui, ó Deus, uma vez mais, pela Tua graça, ó Pai, que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, Senhor. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de tudo, ó Pai, que é mal, ó Pai. Nós agradecemos por tudo isto, Senhor, pela semana que tem passado, por mais uma, ó Deus, que está se iniciando. Nós entregamos, Senhor, esta semana, o nosso amanhã em Tuas mãos, porque pertence ao Senhor. Talvez nós não estaremos no amanhã, mas entregamos tudo em Tuas mãos, porque o Senhor cuida de nós, ó Deus. Senhor, aqui está nesta escritura, ó Pai, falando de 2 discípulos, ó Deus. E eles falaram, ó Deus, estas palavras. E que nós também possamos, ó Deus, ao sair depois deste culto, dizer: porventura não ardia em nossos corações quando nos era falado a palavra de Deus? É isto que queremos, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha sobre cada um aqui, Senhor, e derrame as Tuas bênçãos, ó Pai, e encha-nos também com o Espírito Santo. Perdoa nossas falhas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Aleluia. Gostaria de começar louvando com o número 214 do nosso cântico. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Aleluia, aleluia. Jesus, eu quero estar muito brevemente. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra. Cristo e seus anjos vier na glória. Aleluia, aleluia. A Deus a este mundo e vou embora. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra. O dia está quase chegando. Aleluia, aleluia. Por todos os inimigos subiremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre neste mundo, na presença do o milênio passará num só momento.
205. Deus é maravilhoso. Aleluias. Louvado seja Deus. 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meu Salvador. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica conosco pelo seu amor, como discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Foi poderoso em obra diante de Deus e todo o povo. Aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Como discípulos te pediram na fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, abençoou, partiu e deu, e eles não reconheceram. Cheios de gozo, Filho de Deus. No mesmo instante, ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado irmão Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como discípulos se perderam na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Glória a Deus. 261. Aleluia. Nosso Rei levou para um lugar de brevemente chamará para casa descansar. Nós os salvos do mundo enganador desejamos ir lá, nessa terra tesouro não há.
lá com Jesus, o Senhor. Nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Vamos mais este hino. Depois o irmão Eliseu tem um hino? Hoje não? Aleluia. Mais este hino, depois vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, então. 270. Aleluia. Aqui não tem nota. Oh, que descanso em Jesus encontrei. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouro lindos achei. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolha os outros, o mundo pra si. Busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Na aflição, na doença ou na dor. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Na saúde, na força, o vigor. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado, pra me socorrer. Com seu amor, com seu poder.
Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Fechemos nossos olhos. Nosso querido e amado Deus, mais uma vez reunidos em Tua casa, para nós juntos te adorar o Teu santo nome. Pedimos, Senhor, que venha falar no nosso coração através da Tua palavra nesta noite, que possamos ser aqui abençoados por Ti. Nós te louvamos por estar na Tua presença, e este é o melhor lugar que estaremos esta noite. Pai, pedimos, Senhor, abençoe essa oferta dessa noite, abençoe essa oferta no nome de Jesus. Amém, Jesus. Que fonte transbordante. Fá 272. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso. Ele me abriu a porta.
Louvado seja Deus. 260. Dó. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia. Glória a Deus. Apenas mais este hino, perto quero estar. Aleluia. Acho que tá em sol. Só esperar a letra. Aleluia. Deixa eu colocar aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Maior não há que me render e te adorar.
importam as circunstâncias, servo, meu amigo, me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, aleluia. Você pode se colocar de pé. De crer, somente crer. Eterno Deus, bondoso Pai, mais uma vez aqui nos encontramos debaixo da unção da graça e da misericórdia do Senhor. Até aqui agradecemos por esses hinos, louvores, e queremos pedir que o Senhor aceite como adoração a Ti, aceite a nossa presença, nosso expor das nossas vidas para Te adorar. Como te agradecemos por aqui estar. Obrigado por esse lugar, por esse tempo, por esse tabernáculo existir nesta cidade, para que os cristãos desta última hora que aqui mora, nessa região, poder estar aqui, Pai. Ajude-nos a valorizarmos aquilo que o Senhor tem feito para conosco, nos dado saúde e disposição para vir à Tua casa. Senhor, abençoe aqueles que não puderam estar, que as Tuas filhas e filhos possam ser ricamente ajudados e abençoados. Nós que aqui estamos, viemos e queremos agora ouvir a Tua palavra.
Abre o nosso entendimento para que o Teu Espírito Santo possa falar conosco e agir e dar-nos mais uma porção que nos anima, que nos encoraja. Pai, sustenta-nos na Tua presença. Assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus continue abençoando a cada um de nós. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, e lermos uma porção desta bendita palavra do Senhor. Bem, você está contente por estar aqui na casa de Deus? Bem, graças a Deus por esta oportunidade única que Deus nos dá para podermos cultuarmos a Deus, encontrarmos uns com os outros. Muito bom mesmo, né? Eu quero, enquanto você abre a sua Bíblia em Apocalipse 2, dizer que no próximo domingo nós não teremos o culto aqui à noite devido à viagem, né, de um grupo, parte dos irmãos e jovens. Desde já pedimos que continuemos em oração para que todas as coisas continuem ocorrendo bem. Até então, estamos assim vendo que Deus está aprovando, né, esta ida nossa para termos comunhão com os irmãos ali. Você sabe que o profeta de Deus dessa última era sempre disse que nos animando a termos companheirismo uns com os outros. É muito importante isso, né? E nós vamos continuar orando por isso. E também nós recebemos, essa semana eu recebi um convite para nós todos, no dia 5 e 6, daqui 15 dias, né? No primeiro final de semana de setembro, o pastor Moisés comunicou de nos convidando para estarmos ali com ele pela ocasião da visita do pastor Dilson, de Ribeirão das Neves, e vamos assim pensarmos sobre essa possibilidade de um grupo de irmãos, se assim desejarem. Irmão Eliseu está animado a estarmos ali, se assim Deus permitir, nos vermos lá. Dia 5 é um sábado, o culto é 7 horas da noite, em Vitória, né? Pastor Moisés Policarpo. E achei importante essa iniciativa de esse convite. É mais do que ver-nos lá. É um braço estendido de companheirismo, de amizade, que é isso que nós precisamos fazer em todo sentido. É isso que eu vejo nessa ida nossa também a Betim. E assim vamos fazermos perto de nós, tem tantos irmãos amados, né? Que nós podemos estarmos tendo companheirismo com ele. Então ore nesse sentido, se você assim desejar, nós vamos falando sobre isso. Amém? Graças a Deus. Mas vamos ler então. A viagem, alguma dúvida, pergunta, me faça depois, melhor do que nós falamos aqui. Chegou também mais uma mensagem. Você leve para sua casa comunhão com Deus através da reconciliação. Verso 12. Nós estamos assim com a inspiração de continuarmos estudando a mensagem, o estudo das 7 eras e o resumo das 7 eras, né? E vou dar continuidade em uma parte nesta noite. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não regaste a minha fé,
ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós nos dirigimos à Tua presença em oração, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Crendo na ministração do Teu Espírito Santo, que conhece a cada um que aqui está. Conhece nossos motivos, objetivos, aquilo que estamos pensando, aquilo que nós estamos necessitando em nossos corações, na nossa vida física e espiritual. Portanto, tudo está entregue nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor ministre a cada um de nós aquilo que cada um de nós necessitamos. Seja cura divina, seja uma libertação, seja o que for. Nós queremos receber aquilo que tem preordenado desde antes da fundação do mundo, a recebermos nesta noite, Pai. Portanto, abençoe os nossos corações, a minha vida está, mais uma vez, eu peço, entregue nas Tuas mãos, como tenho orado sempre, que este púlpito seja um púlpito que dá liberdade para que o Teu Espírito Santo possa vir e ministrar em nossos corações. Pois assim creio em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Assentai-vos, irmãos. Nós louvamos a Deus pela presença da irmã Maria Avelina e da irmã Maria Morim. Graças a Deus, elas estão aí, passaram por uma etapa de necessidade, para a intervenção da melhora da saúde. E agradecemos a Deus também pela irmã Jandira, senhora Jandira, Deus abençoe a senhora e que possa sair daqui ajudada por Deus. Amém. Graças a Deus. Antes de nós irmos aqui o estudo, na mensagem Respeitos, o profeta diz algo aqui que muito atual, presente para a nossa vida. Olha, estamos, diz o profeta, vivendo nos últimos dias. Nós estamos perto do tempo final. Não há dúvida, não é, irmãos? Não há dúvida. Eu acho que se nós formos em qualquer ambiente, ou quase todos os ambientes, perguntar quem é um crente, quem não é, que algo está para acontecer, ele vai te dizer que esta terra precisa passar por um estrondo. Olha que o profeta de Deus diz. Pode parecer terrível para algumas pessoas, mas não para os cristãos. Amém? Entendemos? Quando você diz para alguém, até reforçando ou melhorando a minha primeira frase, que em quase todas as pessoas reconhecem, mas a verdade é que há muitos que não reconhecem, ou alguns, e acham até estranho. Aqui está essa frase. Pode parecer terrível para algumas pessoas, mas para os cristãos não é.
Quando esta frase entra na vida nossa, no nosso ouvido natural e entra para o ouvido espiritual, não pode soar estranho para mim e para você. Independente se é um adolescente, jovem, irmãos mais velhos, sendo cristão, precisa nos trazer uma alegria. Veja aqui. Veja. Eu estou, diz o profeta, contente que esteja no fim. Você também? Aí ele diz assim, ó, eu disse isto certa vez em uma reunião, e uma pessoa falando comigo disse, o que você quis dizer com aquilo? Você quer dizer que você estaria feliz por ver o fim do mundo chegar? Talvez assim, para alguém que está num leito de dor, de aflição, de problema, de dificuldade, talvez seria até uma resposta mais lógica, fácil de responder. Não, eu acho que realmente é necessário o fim do mundo, está muita luta, muita dificuldade. E para quem está assim? Isso podemos trazer até para o nosso meio. Em uma condição favorável de saúde, financeiramente bem, as coisas indo tudo bem. Será que estamos mesmo desejando a volta de nosso Senhor Cristo nas nuvens? E o fim desse planeta ou desta dimensão terrena, tempo aqui? E o profeta continua. Aí ele disse a esta pessoa, sim, sim, Senhor. Eu disse, claro, quer um quereria que o fim do mundo chegasse. Repito, antes um pouquinho uma frase. Disse, bem, isso não parece sensível. Qualquer um quereria que o fim do mundo chegasse. Eu disse, esta pessoa disse, né? O profeta disse, no fim do mundo, isso aqui refresca, consola os nossos corações. No fim do mundo, do tempo, Jesus virá. E é este a quem eu quero ver. Eu disse, a Bíblia disse que todos aqueles que amam a sua vinda, veio, e é um prazer saber disso. E estas velhas coisas aqui da vida vão cessar um dia destes. Vão acabar. Um dia destes. E aí ele termina. E nós vamos vê-lo. Ver a Jesus Cristo. Face a face. Aí não haverá irmão e irmã. Essas lutas, esses problemas, estes cansaços, tristezas, frustrações, tudo terminará. E graças a Deus está muito perto, irmãos. A terra, a natureza está passando, todos nós estamos presenciando as dores de parto que esta terra está passando. Terremotos, aflições, doenças, tudo isto é sinal ou sinais que haveria antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem é muito rica. Olha aqui, ele cita aqui aquele caso do escravo Sam. Você conhece aquela ilustração que foi a uma reunião, não é? Ele era um escravo e ele foi a uma reunião dos crentes que cantavam hinos fervorosos, alegres, e ali foi concedida uma palavra. Ele recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ele saiu glorificando a Deus e testificava para quem ele via que ele era um homem livre. O seu senhor, o seu patrão, interrogou Sam: o que é isto? O que está acontecendo contigo? Você anda dizendo que é livre, livre mesmo sendo um escravo? E ele citou para ele a escravatura do pecado que o escravizava, que o detinha. Ele foi livre quando ele aceitou a Jesus Cristo. E é nesse contexto que o profeta diz: quando Sam foi aos céus, ele teve uma visão, e ali
foi apresentado a ele tantas maravilhas, tantas coisas maravilhosas daquele lado, e ele disse uma só frase, que ele queria somente ver a Jesus Cristo, seu remidor, o seu Salvador, por milhões de anos. É isto que nós queremos também, irmãos. Nós também queremos contemplar a face do nosso Redentor. Louvado seja Deus. E olha aqui na frente, ó. E de todos os bens que pudéssemos acumular, todas as coisas que tivéssemos feito na terra, não importa o que elas sejam, o que o homem tenha feito, você terá que morrer e deixar cada partícula disto. Aí ele exclama: não cobiçais estas riquezas mundanas, que tão rapidamente passam. Construa suas esperanças em coisas eternas, elas jamais passarão. Glória a Deus. É uma rica mensagem, mas eu quero aqui dar continuidade, irmãos, ao nosso pensamento de ver aquilo que o profeta expressa, a história desta igreja que somos nós, estamos passando. Somos parte disto, né? Então essa escritura do verso 15, ó, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nós vamos ver, presenciar isto aqui na mensagem, você vai entender melhor. E diz o Senhor: o que eu aborreço. Quem segue a doutrina desse sistema nicolaítas. Veja, arrepende-te, esse é o segredo. Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém? Algum dia deste ele vai te receber. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E um alívio não só momentaneamente, como temos tido aqui nesta terra, mas de fato um alívio eterno. É isto que nós esperamos. Mas nós vimos aqui que a igreja daquela primeira era já era uma mulher caída, e assim como Satanás chegaram a Eva, chegou também a Adão, chegou a primeira era. Só recapitulando, a igreja já tinha absolvido muito da árvore da morte, ou a falsa vinha denominacional, cujo fim é lago de fogo. Veja, Deus agora se afasta do meio da igreja. Deus agora não se afasta do meio da igreja. Você está feliz com isso? Oh, não, ele estará sempre no meio da sua igreja até a era final. Aleluia. Veja, a era da igreja são um campo, e nele existe trigo e joio. A falsa igreja se organizou, humanizou o governo e a palavra, e combateu o verdadeiro cristão. A igreja joio cresceu rapidamente nesta primeira era, mas a igreja trigo estava florescendo também. Você viu isso aqui? É só mesmo para recapitular que nós vamos tomar aqui a partir da página 333, mas também vimos que uma recomendação do Espírito que para nós como cristãos ser fiel até a morte. E aprendemos também que indiscutíveis que esta falsa vinha é a vinha de Satanás. Seu ajuntamento é dele, Satanás. Eles se reúnem, olha isso aqui, irmãos, você também vai lembrar, que nós lembramos isto. Eles se reúnem no nome de Deus e mantêm
que são de Cristo. Firme, né, naquilo que eles professam ser de Cristo. Eles pregam, ensinam, batizam, participam de vários ritos dados por Cristo à igreja. Todavia não são de Deus. Esta é a falsa vinha, né? E aqui é onde nós, nesta parte, nós paramos, né? E aqui vamos retomar e você vai captar a sequência da Escritura. Vamos ser breve. Não durma. Fique atento naquilo que Deus está querendo te falar. Amém? Você crê que Deus tem algo para você nesta noite? Amém. Nós cremos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Ele sempre cuida dos seus. Ele sempre tem e terá alimento provido para o seu tempo, para a sua vida, para a sua casa, naquilo que você necessita. Descansa que Deus está fazendo tudo para nos ajudar. Assim como ele sabia que Balaão queria o desejo de seu próprio coração acima da palavra, e ele lhe o concedeu, não obstante, sempre no fim, impondo sua própria vontade. Assim também hoje Deus fala às pessoas para irem adiante nos desejos de seus próprios corações, porque já rejeitaram a palavra. Porém, mesmo assim, a vontade de Deus sempre realizará. Bem? Glória a Deus. Espero que você veja todas as eras, porém ajudará especialmente nesta última era, que tem tantas manifestações e bênçãos externas. Eu penso que aqui é a grande chave que o inimigo, trabalhando nesta igreja joio, tem confundido muita gente. Muita gente. 1 Coríntios 12, você vê que ali o apóstolo Paulo diz sobre as manifestações dos dons espirituais. E as manifestações dos dons espirituais na igreja, por vezes ou sempre confundem muita gente em pensar que ali de fato Deus está na sua totalidade. Eu sempre ou algumas vezes já disse aqui, de deparar com pessoas que você vai trabalhando sobre o Evangelho, ele ter dificuldade em achar que um culto como este, sim, como este que está acontecendo, você já está aqui há mais de uma hora, um pouquinho, e você, por alguns de nós, não tivemos manifestações de línguas estranhas, de você corporalmente, você não pulou, gritou, correu para esses corredores, mas isso não significa que Deus não está trabalhando no seu coração. Mas aí que está, muitas pessoas confundem em achar que estas manifestações é aonde que Deus de fato está. São manifestações de Deus. Amém? Amém. Vamos lá. 1 Coríntios, já que eu lembrei, 12, eu creio que é 12. Isto, acerca da diversidade de dons. Olha que maravilhoso isso aqui. Acerca dos dons espirituais, vou ler desde o primeiro verso, porque o sistema pentecostal em especial, eles pregam, anunciam que a evidência do batismo do Espírito Santo nas pessoas, nos cristãos, é manifestarem isso aqui. Em diversos momentos, talvez você não teve, mas por certo sim, pessoas dizerem que o falar em língua estranha, interpretação dessas línguas, é a vindicação que Deus batizou aquela pessoa com o Espírito Santo. E não é assim. Veja, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, olha a expressão do apóstolo Paulo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Isto é profundo. Vai meditando nisso. Você, aqui neste versículo, nessa última frase, você sente a segurança que você tem o Espírito Santo, porque você sabe quem é Jesus, quem é o Senhor. Veja isso aqui, essa frase. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. E você diz isso, porque você tem revelação de quem é Jesus. Mas por que você diz? Pelo Espírito Santo que habita em você. Ora, aí vem o apóstolo Paulo, a partir do verso 4, falando sobre esses dons, que em Romanos ele também diz são dons carismáticos, que são dados, em Romanos o apóstolo Paulo afirma, dados sem arrependimento. Veja o verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Você pegou isso? Ou seja, não é só operar, agir, trabalhar, Deus fazendo tudo, mas Deus também está em todos, naqueles que o obedecem, que o creem, que têm a revelação de quem é Jesus. Eu li qual? 6. Vamos ler o 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. É um dom de Deus. Veja. E a outro, pelo mesmo Espírito, a mesma essência, o mesmo Deus, é dada a palavra da ciência, o conhecimento de Deus. E a outro, pelo mesmo Espírito. Paulo vai ressaltando, vai afirmando para que não haja dúvida que é um único Deus, um ser operando, agindo através dessas diferenças de dons ou manifestações de Deus. Veja, porque o 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Olha que interessante isso aqui. Dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então Deus faz a sua maneira, do seu modo. Mas estas manifestações, nós não vamos parar muito aqui, mas é um bom assunto, né? Estas manifestações que aqui está especificada pelo apóstolo Paulo, por muitos é concebida como o batismo do Espírito Santo que o sela para o arrebatamento, para o rapto. Vem o profeta de Deus para este tempo final e nos diz, o próprio apóstolo Paulo, eu disse aqui em Romanos, que ele dá essa orientação, que estes dons são dados sem arrependimento.
E pelo sistema pregar e anunciar e impor que é desta maneira, você vê pessoas que forçam isso. Isso são relatos de pessoas que já viveram mesmo esse lado desse sistema denominacional assim. A ponto de alguns dizerem, eu já ouvi testemunhos, tem pessoas aqui, já me relataram uma vez lá, ou você tem que ir repetindo, aleluia, 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 glória a Deus, para que aquilo aconteça. E quando a pessoa é sincero diante de Deus, logo ele quer que aquilo aconteça na vida dele, porque é a função nossa de vir à casa de Deus para nos ajustar às nossas vidas para ser arrebatado. Então, aqui está, o profeta dizendo, é isso aqui, ó. Vou repetir a frase para nós lembrarmos disso aqui. Todas as eras, porém, ajudará especialmente nesta última era, que tem tanta manifestação e bênçãos externas, exteriores. Oi, irmãos, não está assim? Pessoas que, em nome desse dom que Deus a deu, e é Deus que a abençoou, pessoas vão a tantos lugares e estão vendendo o nome de Jesus Cristo por uma vida melhor, por uma prosperidade, por uma cura. São bênçãos exteriores, externas. Aí o profeta diz, embora toda ela esteja tão contra a vontade de Deus, revelada pela palavra. O caminho é bem estreito, né? O caminho é estreito, mas diz o hino que nós vamos caminhando. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. Você está caminhando nesse caminho. Aí sigo aqui nesta exposição das 7 eras, o resumo. Se alguma era já recebeu uma mensagem forte, eu acho que é aqui que nós terminamos, né? Esse parágrafo. Se alguma era já recebeu uma mensagem forte e clara, esta era é esta que nós estamos vivendo. Foi e é a verdade do Velho Testamento. O filho da escrava afligirá o filho da livre, até que o filho da escrava seja lançado fora. Isso nos deixa saber que o ódio e a blasfêmia de Satanás contra o verdadeiro cristão serão manifestados através de um grupo de falsos cristãos nominais. E isto crescerá até que Deus desarraigue essa falsa vinha no fim da era de Laodiceia. A terceira era revelou pelo Espírito, é a carta que lemos. João, não é? Cristo, a unção, através de João, o apóstolo, escrevendo o Apocalipse, dirigiu as 7 cartas às igrejas. E a terceira carta foi dirigida aqui na era de Esmirna, né? Veja, a terceira era revelou pelo espírito de profecia que a igreja mundana adotaria o nicolaísmo como uma doutrina. O que é nicolaísmo nós já passamos. É deixar que a ação do homem, das ideias de homens, infiltrasse na igreja, no meio do povo de Deus. Só que lá na primeira era, segunda era, era só um dito. Líderes anunciavam algo da cabeça deles, e aquilo foi indo. Só que aqui já o Estado decretou que era uma lei seguir de acordo com o que eles queriam. Veja, isso é tremendo, interessante. Eu fico pensando, e é uma lógica, como estaria, como na última era. Estamos presenciando isto. Os cristãos da terceira era, da quarta era, eu imagino eles indignados com a ação do homem dentro da igreja, e eles pensando, meu Deus, se aqui hoje está, como será lá na frente, na sétima era?
E eu penso comigo que irmãos cristãos daquele tempo oravam por nós. De graça aquele povo, para que quando as coisas chegassem tão difícil para eles, eles tenham vigor no espírito para defender a verdade. E é preciso, irmão e irmã, nesse último tempo é preciso de graça de Deus para defender a verdade. Porque o sistema nicolaísta avançou de uma maneira tremenda. Então a terceira era revelou pelo espírito de profecia que a igreja mundana adotaria o nicolaísmo como uma doutrina. A separação entre o clero e os leigos cresceu desde a verdade bíblica, de anciãos, pastores de rebanhos locais, guiando o rebanho pela palavra, até as obras dos nicolaítas, em que o clero se organizou em níveis hierárquicos, um sobre o outro, cuja fórmula não escriturística então evoluiu para um sacerdócio que colocou o clero entre o homem e Deus, concedendo o clero certos direitos e sempre negando os leigos seus direitos dados por Deus. Isto foi uma usurpação, diz o profeta. Nesta era, tornou-se uma doutrina. Foi estabelecido na igreja como assegurada a palavra de Deus, a qual na verdade não era. Mas o clero a chamou de palavra de Deus e, portanto, a doutrina foi anticristã. É simples isso aqui. Vamos dizer assim, são vários pontos doutrinários antibíblicos que foi entrando no meio da igreja. Mais recente, podemos pensar na quinta para a sexta era, veio, por exemplo, vamos citar um exemplo de uma doutrina que foi devagarzinho, alguém foi falando, até se tornar uma doutrina, entre aspas, verdadeira. A Trindade, por exemplo. A gente sempre menciona que no ano 325 foi esse dogma, essa sujeição da igreja como uma doutrina cristã. Até então, muito familiar isso para nós. Até então não se batizava, por exemplo, uma pessoa repetindo a ordem de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, 325 foi estipulado uma doutrina anticristã e as pessoas começaram a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi de um ano para o outro, não foi de um dia para o outro. Foi de dezenas e dezenas de anos que os homens foram embutindo isso, jogando isso, até passar a ser uma doutrina. E entre aspas, é o que nós ouvimos aí fora, uma doutrina real, verdadeira. Não é isso? Nós estamos compreendendo? Estamos? Amém? Podemos dizer amém? Glória a Deus. Se você surgir uma dúvida, anote aí, venha depois, a gente vai esclarecendo, apesar que a Bíblia está a mensagem ela vai esclarecendo, né? Mas é um espírito, irmão, demoníaco, e ele não está só lá fora. A adoração a um homem, a cabeça de homem, é um perigo, está até mesmo dentro de pessoas ou igrejas, mundialmente falando, que professam crer no profeta de Deus para esse tempo final, que é um espírito que está aí tentando captar as pessoas. Deixa eu continuar aqui. Então isto foi a usurpação. Nesta assegurada palavra de Deus, vou repetir, nesta era tornou-se uma doutrina. Foi estabelecida na igreja como assegurada a palavra de Deus. Aí que entra o problema. Quando alguém chega e diz que acha que o batismo é trinitariano. Isto lá atrás, pensa bem. E alguém fala, o outro fala, mas será que é? E vem reunião de bispo de cá, vem isso aqui, vamos marcar uma reunião. Até chegar uma confirmação para eles que é uma doutrina verdadeira.
Veja, então foi estabelecida na igreja como assegurada a palavra de Deus, a qual na verdade não era, mas o clero a chamou de palavra de Deus e portanto a doutrina foi anticristã. Devido ao governo humano ser pura e simples política, a igreja envolveu-se na política. Esse envolvimento foi bem recebido por um imperador ditador que uniu a política da igreja com a política estatal e pela força estabeleceu a falsa igreja com a política estatal e pela força estabeleceu a falsa igreja, a religião falsa de Satanás, como a religião verdadeira. Tem um dito, né? Quando alguém vai repetindo uma mentira, ele vai falando aquilo e daqui a pouco soa para muitos como verdade. E é exatamente que esse espírito entra e ele vai indo. E por isso que há tantos arranjos, e homens se arranjam da maneira deles. Eles lançam a mão daquilo que é verdadeiro e começam a pôr algumas coisas próprias. Veja, é o que está aí até hoje. A política entrelaçada. E aqui vale dizer, não só a política, como é mais vista, né? A política governamental, de partidos. Não é só isso. Política é um espírito. Uma igreja que, se não tiver cuidado, a política, as contendas, tudo isso é política. No meio de um grupo de trabalho pode entrar um espírito político. Eu defendo isso, você defende aquilo, independente do assunto. Um espírito de política. Mas aqui é claro que a religião aqui está, como está atuante isso aqui no nosso país. A política envolvendo na religião. Veja, e através de vários decretos de diferentes imperadores e através de vários, encontramos a falsa igreja com o poder estatal destruindo a verdadeira vinha ainda mais avidamente. Aí o profeta exclama: é triste dizer que a verdadeira vinha não estava exatamente imune a esta doutrina. Irmãos, isto é para nós cristãos que cremos estar com a verdade, nos atentarmos para que esses espíritos não nos peguem. O profeta está dizendo, usou a expressão triste, que a verdadeira vinha não estava exatamente imune. Nós professarmos e termos a convicção pela revelação de Deus que estamos na verdade, não nos torna imune a espíritos, ou seja, é preciso estar atento o tempo todo. Veja, não estava imunizada dessa doutrina. Com isso, não quero dizer que a verdadeira vinha tenha alguma vez estabelecido as ideias nicolaítas como doutrina. Aleluia! A verdade sempre prevalecerá, nem que seja num pequeno rebanho. Aleluia! Glória a Deus! Longe disso, porém, aquele vermezinho de morte continuou sugando a verdadeira vinha, esperando que ela caísse, mesmo dentro da verdadeira igreja, esperando que ela caísse. Homens que Deus chamara como bispo estavam considerando que esse título significava um pouco mais do que simplesmente uma responsabilidade local. Oh, meu Deus! Quando um espírito desse pega, ou um homem desse é acometido com um espírito desse, ele se acha superior, melhor. Ele acha que Deus está atuando só através dele.
E diz o profeta: não existia o claro entendimento de Paulo na igreja nesse tempo. Porque Paulo dissera: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Não importava que autoridade Paulo tinha, ele mantinha as pessoas olhando Deus de quem vem toda a autoridade. Você pode dizer amém, irmãos? Este é o foco, é o resultado da mensagem trazida do profeta irmão Brana para esse tempo. Ele nunca dirigiu a sua mensagem, aquilo que Deus a deu para nós, como cristãos desse último tempo, ver a Ele, a pessoa dele. A mensagem não é de William Brana, a mensagem é de Deus para nós. Então o foco é Cristo, o foco é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, aleluia. Então veja, Deus não existia claro a respeito de Paulo. Paulo tinha que mantinha as pessoas olhando para Deus de quem vem toda a autoridade. Mas o clero estava sempre olhando para a liderança divina, mais a humana. Vou repetir. Mas o clero estava sempre olhando para a liderança divina, mais a humana. Conciliando as duas, né? E eu observo que isto é sobrenatural, é Deus atuando, mas também tem algo humano aqui. Veja. E assim, ao dar honra onde a honra não era devida, encontramos que a verdadeira igreja foi manchada pelo humanismo. Irmãos, tomemos cuidado com isso. Não há homem santo. Não. Há um Deus santo. Há um Deus. Não há homem santo. Esse espírito é um espírito que tende a colocar em algumas pessoas que eles são diferentes. Veja, e a honra que nós devemos dar é somente a Deus. Encontramos que a verdadeira igreja, repito, foi manchada pelo humanismo, com o nicolaísmo estabelecido, sucessão apostólica, ministros nomeados, pastores eleitos por votação. Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balaanismo, onde lemos: o segundo passo para as profundezas de Satanás já estava em pleno progresso. Este segundo passo foi a doutrina de Balaão, descrita em Apocalipse 2,14, na qual Balaão ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, através da reunião conjunta. Ali os convidados fariam mais duas coisas contrárias à palavra de Deus. Você recordará que Balaque precisava de ajuda para conservar o seu reino. Ele apelou para a figura espiritual mais influente de seu dia, Balaão. Balaão deu o conselho que lançou e destruiu Israel. Foi, em primeiro lugar, a sugestão para que todos eles se reunissem e discutissem as coisas, começassem juntos e aplainassem as coisas. Afinal de contas, compreender um ao outro serve para muito. Uma vez conseguido isto, pode-se avançar daí. O próximo passo seria adorar juntos. E, obviamente, uma pequena pressão do anfitrião geralmente faz os convidados irem um pouco além do que pretendem. Ora, isso não aconteceu somente lá no passado com a Igreja de Deus do Velho Testamento. Porque houve um imperador que, como Balaque, precisava de ajuda para segurar seu reino. Oh, meu Deus! Homens para segurar a sua vida, seu status que ele chegou, ele faz arranjo. Faz coisas absurdas, que a Bíblia não concordará com essas práticas. Veja, repito, é um espírito. Assim, Constantino convidou aos cristãos nominais, a primeira igreja cristã de Roma,
para ajudá-lo a conseguir que os cristãos o apoiassem, visto que eram um corpo muito grande. O resultado foi o Concílio de Nicéia de 325. As coisas vão indo até chegar no que o anticristo quer. Lá os cristãos, tanto os verdadeiros como os nominais, reuniram-se a convite de Constantino. Os verdadeiros cristãos não tinham nada mesmo que ir até o encontro. Aqui está. O convite foi lançado. Mas os verdadeiros, diz o profeta, os verdadeiros cristãos não tinham nada mesmo de que ir ao encontro, apesar de tudo que Constantino pôde fazer para unir a todos eles. Os verdadeiros crentes reconheceram que estavam fora de lugar e se retiraram. Mas aqueles que ficaram, Constantino deu dos tesouros estatal juntamente com força política e física. As pessoas foram apresentadas à adoração de ídolos e ao espiritismo, porque estátuas com nomes de santos foram colocadas nos edifícios e as pessoas ensinadas a comungar com os mortos, ou orar aos santos, que é nada mais, nada menos que espiritismo. Está aí. Até hoje, as pessoas que não têm esse entendimento verdadeiro da Bíblia Sagrada lançam mão da sua fé em adoração a ídolos, barros. Veja, repito, o orar aos santos, o que é nada mais, nada menos que espiritismo, em lugar do alimento que o homem verdadeiramente precisa, ou seja, a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Foi-lhes dado credos, dogmas e rituais, os quais também faziam cumprir através do Estado, e sobretudo foi-lhes dado 3 deuses, com a tríplice nome composto do único Deus verdadeiro. E o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo deu lugar ao batismo pagão de 3 títulos. Os verdadeiros crentes não deveriam ter ido lá. Eles já tinham perdido muita verdade e agora também poderiam a compreensão da divina e compreensão da divindade, e seriam privados do nome em troca dos títulos do batismo das águas. Agora observe essa doutrina de Balaão muito atenciosamente. Note sobretudo que é manobra deliberada de um clero corrupto para vincular as pessoas a eles, conduzindo-as deliberadamente para dentro do pecado de incredulidade. A doutrina nicolaíta foi a corrupção do clero quando buscaram poder político entre si mesmos, enquanto o balaamismo significa a sujeição das pessoas ao seu sistema de credo e adoração a fim de dominá-las. Agora observe isto atenciosamente. O que foi que vinculou as pessoas à igreja nominal e assim as destruiu? Foram os credos e dogmas transformados em princípios da igreja. Foi a doutrina da igreja católica romana. Não lhes foi dado o verdadeiro alimento, que é a palavra. Foi-lhes dado o alimento que procedia de adoração de ídolos e o paganismo babilônico, envolto numa terminologia cristã. E este mesmíssimo espírito de doutrina estão bem no meio de todos os protestantes, chamam-se denominação. Nicolaísmo significa organização, humanizando a liderança da igreja e assim depondo o espírito. Balaamismo significa denominacionalismo, o qual toma o manual eclesiástico em vez da Bíblia. E nesta hora mesmo, muitos do povo de Deus estão presos
nas armadilhas do denominacionalismo, e Deus está clamando, chamando a eles: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Percebe-se que eles são ignorantes, mas se o arrebatamento acontecesse nesse momento, a ignorância não serviria como tribunal de apelação contra o juízo de Deus, por estarem na classe errada. O fato do clero se organizar hierarquicamente, um nível sobre o outro, até finalmente serem encabeçados por um presidente, é uma manifestação do espírito anticristão. Independentemente de qual maravilhoso e necessário possa parecer, nada mais é do que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra. E qualquer pessoa que esteja nas denominações organizadas estão bem no meio do sistema anticristão. Agora deixe-me dizer isto para deixar bem claro, aí eu que eu termino. Eu não sou contra as pessoas, eu sou contra o sistema. Então não é o católico que é o problema, não é o assembleiano, o batista, é o sistema católico que está por trás, o sistema assembleiano, o sistema batista e assim por diante. São pessoas sinceras, boas, que podem ser verdadeiros cristãos que precisam de um despertar. Mas como nós acabamos de ler, se o rapto acontecer e essas pessoas estão lá, a ignorância por acharem que não foram em algum momento avisadas, não servirá de uma ação de apelação para imunizar eles do juízo final. E pela graça de Deus você está aqui crendo na verdadeira palavra de Deus. Você já saiu disso. Você não pertence a um sistema religioso humano. Mesmo que aqui nós mesmos, pessoas que dentro desta mensagem, você não é um brahmista, você não é um taberculano, um da palavra original. Você é de Deus, você é da palavra, você é um integrante da palavra fiel e verdadeira. Então o profeta foi claro: eu não sou contra as pessoas que estão lá, eu sou contra o sistema. E para tirar um sistema, irmão, de uma pessoa que está dentro da mente, é só mesmo obra do Espírito Santo. Não é com força nem com violência, é com o meu espírito, diz a palavra. Amém? Vamos embora? Você cansou? Acho que não, né? No próximo culto nós vamos dar continuidade. É muito pequenininho aqui esta mais umas 3 ou 4, 5 folhas. Nós vamos estudando isso aqui. É para você, é para mim. Isso aqui deixou para nós. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar um hino? Vamos cantar um hino e graças a Deus. Então, aqueles que têm alguma dúvida, irmãos, sobre a viagem, não deixe de falar, tá? Aliás, eu queria falar para aqueles que irão, se Deus assim permitir. Estamos ensaiando os hinos. Não haverá muita oportunidade para vários hinos, pelo menos 2, diz o pastor de lá, que está fazendo a programação, me perguntou. Mas os que estão indo, vai preparado para você ir cantar. Vai preparado, não é só jovens não. Vai preparado para você adorar a Deus e dar-nos essa força lá. Eu creio que vai ser muito bom. Vamos o 136. Graças a Deus. 136. Nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Fá maior. O nome que me faz amar, cantar em seu louvor. Suave ouvir soar, é o nome do Salvador.
Querido Deus, amado, precioso, poderoso Pai Celestial, parece que foi tão rápido, Senhor, esses momentos que nós tivemos aqui, mas é porque está sendo tão bom, Pai, ouvir a Tua palavra, Te adorar, bendizer Teu santo nome, e queremos, Pai, unirmos a nossa fé nesse instante e pedir a Ti que receba o nosso culto, a nossa adoração nesta noite. Pai, se alguém entrou enfermo, eu creio que ele está saindo curado. Se alguém entrou triste, ó Deus, o Senhor é o grande curador que alegra as pessoas. Faça esta obra em cada um que necessita. Dê-nos uma semana abençoada, protegida, livra de todo mal, de incidente, acidente, tudo aquilo que possa vir para atrapalhar a nossa boa convivência na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida com o Senhor. Guarda-nos de pecar contra o Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós, pois assim cremos que nós teremos assim uma semana abençoada e que nós possamos, Pai, termos uma viagem, se assim for da Tua vontade, abençoada, livre de todo o mal, de tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa verdadeira comunhão com o Senhor naquele lugar. Pois assim cremos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vá em paz, Deus te abençoe, cumprimente seu irmão, sua irmã, até nos encontrarmos novamente aos pés de Jesus Cristo. Vá com Deus. Quarta-feira, culto de oração. Eu estou assim, pensando, sabe, irmão, só um instantinho. Talvez, não sei, ainda não é uma coisa fixa no meu coração, até de talvez cancelar o culto de oração. Porque, devido à frequência, nós estamos a frequência crítica mesmo no culto de oração. Até pensei, eu sei dos motivos de alguns. Até pensei, vamos orar nesse sentido, Maurício. Eu acho que nós já conversamos tempo para trás com isso, de termos um culto online nas nossas casas. Hoje tem esse sistema de o Meet, né?